Olá, caríssimo aluno, olá, caríssima aluna. Nesta videoaula vamos tratar sobre todos os aspectos vinculados à tomada de decisão envolvendo as questões de capacidade e de localização na área de operações. Vamos aos objetivos. Nesta videoaula teremos como objetivos compreender quais são os objetivos e os aspectos envolvidos nas decisões de capacidade e localização, entender os impactos da sazonalidade no planejamento e gestão da capacidade. Esperamos também que você seja capaz de calcular métricas para medição da capacidade de produção, a partir dos exemplos que vamos mostrar aqui, e que você também conheça os métodos para escolha da localização. Capacidade refere-se ao nível máximo de atividade de valor agregado em determinado período de tempo, que o processo pode atingir sob condições normais de operação. Normalmente, as empresas planejam um determinado nível de capacidade conforme uma previsão que elas têm da demanda, e nem sempre elas vão operar nesse nível máximo de capacidade que elas têm. Muito frequentemente, inclusive, aquela parte das operações que já trabalha no seu nível máximo de capacidade, que se trabalha ali próximo a 100%, vai ser o que nós chamamos de restrições de capacidade, essas partes que de fato trabalham em plena capacidade. Um exemplo simples que pode te ajudar a entender bem essa ideia é esse serviço gratuito, por exemplo, de embrulho que tem em qualquer loja. Geralmente você compra alguma coisa, geralmente alguém vai te perguntar se é para presente, e aí quando é para presente tem alguém que vai fazer aquela embalagem para você. Bom, em situações normais, todo mundo que comprar um produto para presente vai conseguir ter o seu produto embalado rapidamente por essa pessoa. Entretanto, as coisas mudam quando nós temos alguns eventos anuais que vão demandar mais essa área, como por exemplo o Natal. No Natal, provavelmente, quem for gerente de produção, quem for responsável pelas operações dessa loja, muito provavelmente vai precisar ampliar os recursos disponíveis para essa área de embrulho, talvez ter mais gente que faça, ou em alguns casos extremos até a empresa não oferecer esse serviço nesse período, sob pena de não oferecer um serviço que atenda adequadamente os clientes. Talvez eles vão ter que esperar muito, Nós vamos definir gestão da capacidade como a tarefa de definir a capacidade efetiva da operação, de modo que possa responder às demandas que vão surgindo. E as demandas, geralmente, elas vão ter alguma flutuação. Ela pode ser, inclusive, diária. Imagine num supermercado, por exemplo, como oscila a demanda durante o dia. Tem determinados horários que vai ter mais gente. Num banco também acontece assim, não é? Então, geralmente, a gestão da capacidade vai ser feita a partir de previsões que a gente faz da demanda, seja para o dia, para a semana, para o mês, para o ano. Nós vamos decidir então, a partir disso, quais os níveis de capacidade de médio e curto prazo nós vamos utilizar. Só que nós vamos fazer isso em termos agregados. O que isso significa? Vamos imaginar como exemplo um hotel. Um hotel ele pode planejar a sua demanda e a sua capacidade em termos de pernoites por mês. E vai, com isso, ignorar o número de hóspedes em cada quarto e exigências individuais quando estiver fazendo esse planejamento. É claro que vai existir uma procura que vai ser aleatoriamente diferente em termos de número de hóspedes que vão procurar por quarto, e alguns clientes vão ter também algumas exigências específicas, mas de forma geral, eu posso fazer um planejamento agregando essas informações em termos de uma variável só. Por exemplo, o número de pessoas que vão dormir naqueles recintos que eu disponibilizo. Veja que sempre quando falamos em gestão da capacidade, sempre estamos tratando quanto o nível de atividade que a gente quer atender num determinado tempo. O tempo é, portanto, uma variável muito importante quando a gente decide essas questões. Que objetivos teremos, então, portanto, ao aplicar a gestão da capacidade? Bom, a gente espera que as decisões que vamos tomar em relação à gestão da capacidade afetem diversas variáveis, entre elas, a gente espera que se mantenha ou que aumente a qualidade dos produtos ou serviços que a gente oferece, para que você não perca a qualidade ou para que você aumente, talvez nos períodos de maior crescimento da demanda, você pode
contratar funcionários temporários. Outra expectativa é que se aumente a velocidade de resposta às demandas do cliente. Nesse caso, você vai precisar talvez aumentar o estoque de produtos. Isso pode gerar um aumento de custo, mas é uma forma talvez de atender esse aumento, né, de demanda por meio de uma melhor gestão da capacidade. Outra expectativa é garantir a confiabilidade, ou seja, garantir que, né, os níveis de demanda e de capacidade estejam mais próximos possível. Quanto mais próxima for a demanda dessa capacidade total que a gente consegue, menores condições a gente vai acabar tendo para poder lidar com interrupções inesperadas. Por outro lado, a gente melhora, otimiza nossa questão de custos envolvida, mas perde um outro fator, que seria justamente a flexibilidade. A flexibilidade, num caminho oposto, a gente vai conseguir melhorar ela se a gente tiver uma capacidade excedente que a gente não está utilizando, e que aí vai permitir que a operação ela utilize esse espaço de sobra, né, de maleabilidade que me permite ampliar ou diminuir a produção. Veja que com isso também eu vou ter uma grande produção que vai estar sem uso. Isso pode aumentar meus custos. Se eu quero reduzir os custos, eu vou ter que trabalhar para não superdimensionar a capacidade, porque eles vão ser muito afetados por esse equilíbrio entre capacidade e demanda. A expectativa pode ser também aumentar o faturamento. Para aumentar o faturamento, eu vou tentar seguir essa ideia de garantir os níveis de capacidade muito próximos ou iguais ou mesmo superiores à demanda que eu tenho. Assim, se aparece uma demanda maior repentinamente, eu aproveito aquela oportunidade. Ao fazer isso, pode ser que eu aumente meu custo ou que eu afete a velocidade ou outras variáveis que a gente tem aqui. Veja que muitas vezes as expectativas podem ser conflitantes e a forma como nós vamos decidir ou fazer, né, vai depender muito do que se espera, do que a empresa precisa no momento. Slack apresenta 3 etapas para a gestão da capacidade. Ele explica que geralmente os gerentes de produção vão se deparar com uma previsão de demanda que tem pouca probabilidade de ser correta, constante, e, por outro lado, eles têm uma ideia de como eles poderiam atender essa demanda. Entretanto, para que eles possam decidir sobre a capacidade, eles vão precisar medir a demanda e a capacidade agregadas. No segundo momento, eles vão precisar identificar as políticas alternativas de capacidade, que poderiam ser adotadas em resposta a essas flutuações que podem acontecer na demanda. E numa terceira etapa, eles vão escolher as políticas de capacidade mais adequadas, mais apropriadas para as circunstâncias. O grande ponto é esse. Nós temos um determinado volume de produção que a gente precisa planejar ao longo do tempo, e ele vai depender das características da demanda, de como que ela se comporta ao longo do tempo. Provavelmente existirá algum tipo de sazonalidade. Geralmente a previsão das flutuações de demanda é uma tarefa do setor de marketing, de vendas, mas ele acaba sendo input muito importante para a área de produção. Slack explica então que para que a previsão de flutuação de demanda seja útil, seja relevante para o setor de produção, ela precisa atender 3 requisitos. Ela precisa ser expressa em termos úteis para a gestão de capacidade, ou seja, precisa estar nas mesmas unidades que são usadas para capacidade. Horas máquinas por ano, pessoal operacional necessário, espaço que vai ser utilizado, ou que é necessário para aquilo ser produzido, realizado. Precisa também ser a mais exata possível e é necessário também que ela dê uma indicação de incerteza relativa. Ou seja, é necessário que a previsão indique também a sua probabilidade de acerto. O ponto central, portanto, é analisar a relação entre a demanda prevista e a demanda real. Se a demanda real é maior do que a demanda prevista, provavelmente precisaremos ou teremos ou tivemos custos que foram desnecessários. Talvez isso se justifique, né, quando você tem um mercado que valoriza, por exemplo, agilidade de resposta. Você não pode correr o risco de atrasar e de repente perder clientes ou deixá-los insatisfeitos. Numa outra situação, nós podemos ter a demanda real menor do que a prevista. Nesse caso, provavelmente incorremos, né, numa situação
em que os produtos e serviços foram insatisfatórios, né? Os clientes buscaram o produto, buscaram o serviço e não foram adequadamente atendidos. Quais são geralmente as causas associadas às flutuações da demanda? A sazonalidade. Nós temos questões climáticas, que vão afetar, por exemplo, serviços de viagens. Quando o tempo está quente, as pessoas querem viajar para a praia, querem passear. Questões também festivas. Temos questões comportamentais, aspectos políticos, questões financeiras também e aspectos sociais. Veja que, para cada caso aqui, nós temos alguns exemplos que são altamente influenciados por esses aspectos. Por exemplo, a fabricação de vestuário de praia é um tipo de operação que tem alta sazonalidade. Os serviços de viagens também, né? A gente já comentou aqui que é muito influenciado por questões climáticas. O processamento de impostos, por exemplo, em determinada época do ano, por exemplo, uma prefeitura vai emitir os boletos do IPTU. Então, naquele período, vai ter uma alta carga de trabalho no setor que for responsável, né, por essa questão da arrecadação. No Brasil, geralmente nos meses quentes, nós vamos buscar sorveterias. Os serviços de esportes talvez vão ser procurados mais nas férias, ou quando acontece uma Copa do Mundo, ou quando as aulas começam. Os fogos de artifício também, né, a fabricação deles é influenciada pelas datas festivas que a gente tem. Veja que muitas variáveis vão poder afetar essa questão da variação de demanda, e isso vai mudar muito da natureza de um negócio para outro. Assim, até mesmo a forma como nós vamos medir a capacidade também vai depender muito dos tipos de inputs e outputs que os negócios possuem. Temos alguns exemplos aqui, né? No caso, por exemplo, de um hospital, nós podemos medir a capacidade de entrada dele a partir dos seus inputs, por exemplo, a disponibilidade de leitos, que é o que vai permitir que os pacientes sejam atendidos. Ou eu posso medir também pela medida de capacidade de saída, o seu output, por exemplo, o número de pacientes tratados por semana. Frequentemente, as medidas de saída de output elas vão permitir para a gente uma maior precisão, né? Vai ser uma medida mais apropriada, porque o produto da operação ele não vai variar na sua própria natureza. Agora a demanda, né, que chega no input, ela vai ser muito variada. Então, essa amplitude aí de demandas podem trazer uma complexidade para fazer essa análise. Um teatro, por exemplo, teria como um input, poderia ser utilizado, né, para medir a capacidade, o número de assentos, e no caso de saída, eu poderia utilizar para análise o número de clientes que são entretidos por semana. Veja que se eu fosse tomar decisões nos cinemas, nesse contexto de pandemia, ou nos teatros, a partir do número de assentos nesse momento, talvez não fosse a forma mais acertada. Temos aí, então, uma série de outros exemplos bem interessantes que podem te ajudar a entender melhor, né, essa ideia das medidas de capacidade. A medição de capacidade ela pode se apoiar também em medidas quantitativas. Então, existem algumas métricas que a gente utiliza para fazer cálculos envolvendo a questão da capacidade e que nos ajudam a tomar decisões nessa área. Duas medidas clássicas são a utilização e a eficiência. A utilização é a relação entre o volume de produção real e a capacidade do projeto. E a eficiência se refere ao volume de produção real dividido pela capacidade efetiva. Veja que quando nós projetamos uma determinada atividade de produção, nós planejamos uma determinada capacidade. Os equipamentos, as pessoas, o fluxo de trabalho são pensados para atender um determinado volume de produção. Entretanto, esse volume ideal planejado nem sempre será atendido. Geralmente planejamos e já sabemos de antemão um determinado percentual de perda daquela produção. Isso pode se dar pelas trocas e configurações de equipamentos, por falhas que já conhecemos do próprio processo ou dos equipamentos existentes, questões envolvendo curvas de aprendizagem dos operários, etc. Considerando, portanto, essa capacidade efetiva, ainda temos uma diferença que pode ocorrer da própria produção real. Na prática, muito provavelmente, a produção vai ser abaixo do esperado, porque acontecerão prováveis perdas que poderiam ter sido evitadas. Assim, a gente precisa calcular a capacidade nominal de fato, considerando todos esses aspectos que discutimos aqui.
A capacidade nominal vai ser a capacidade de projeto vezes a nossa taxa de utilização vezes a taxa de eficiência. Para ficar mais claro, vamos fazer um exemplo. Suponha que uma fábrica de tecidos, uma linha de produção de toalhas tenha sido projetada para se produzir 200 metros quadrados trabalhando 24 horas, 7 dias por semana. Se projeta uma perda de algo em torno de 59 horas semanais por erros que podem acontecer no processo ou falhas nos equipamentos. Na primeira semana de julho desse ano, em função da pandemia, a produção caiu para 582 mil metros quadrados. Com erros não previstos, perderam-se 58 horas de produção. Bom, a gente precisa então definir a eficiência, a taxa de utilização e a produção nominal. Vamos então aos cálculos. A capacidade de projeto vai ser igual a 200 metros quadrados vezes 60 minutos que eu tenho em uma hora, vezes 24 horas, vezes 7 dias. Nisso, nós vamos obter 2.016.000 metros quadrados por semana. Temos também informação no próprio texto de que a capacidade do projeto vai ser de 168 horas por semana, ou seja, 24 horas vezes 7 dias. Precisamos calcular a capacidade efetiva. Para calcular a capacidade efetiva, vamos subtrair das horas correspondentes à capacidade de projeto as 59 horas que são decorrentes de erros, de falhas no processo. Teremos, portanto, 109 horas. Para calcular o volume de produção real, vamos subtrair da capacidade efetiva as 58 horas que foram desperdiçadas na produção real. Vamos obter com isso 51 horas que de fato foram utilizadas na produção. Agora podemos calcular a taxa de utilização, que vai ser o resultado do quociente entre o volume de produção real e a capacidade de projeto. Vamos dividir as 51 horas pelas 168 horas. Teremos então uma taxa de 0,3035, ou 30,35%. Podemos calcular também a taxa de eficiência, que vai ser a relação entre o volume de produção real e a capacidade efetiva, ou seja, 51 horas dividido por 109 horas. O que vai nos dar uma taxa de 0,4678, ou 46,78%. Vamos então calcular a capacidade nominal. Ela vai ser o produto da capacidade de projeto pela utilização pela taxa de eficiência. Vamos multiplicar então 168 horas, que nós projetamos, vezes 0,3035 vezes 0,4678. Teremos então 23,85 horas, que são de fato as horas correspondentes à nossa capacidade nominal dessa fábrica. Agora que conhecemos duas métricas para calcular a eficiência, nós temos também algumas métricas que podem ser utilizadas para o cálculo da eficácia. Entre elas, a eficácia geral de equipamento, em inglês Overall Equipment Efficiency, OEE, né? E como que é calculada essa taxa? Imagine que nós temos, a princípio, um tempo que vai corresponder a todo o tempo disponível que o equipamento tem para operar. Esse é o tempo de carregamento. Entretanto, ele não vai ser utilizado em todo esse tempo. Ele vai ser utilizado durante um tempo operacional total, porque ocorrerão perdas de disponibilidade. Essas perdas correspondem a tempo que não é trabalhado, a um tempo que é utilizado para preparação, para trocas, ou então é resultado de alguma falha ou de uma quebra. Desse tempo operacional total, nós teremos um que nós chamaríamos de tempo operacional líquido. É um tempo em que efetivamente o produto atravessou o processo. A questão é que durante esse processo de atravessamento da produção, que ele sai do input e vai até o output, ele vai ter algumas situações em que ocorrerão perdas de velocidade. São situações em que o equipamento ficou ocioso porque está esperando o input de outra etapa do processo produtivo, ou então tem situações que o equipamento fica lento, por algum defeito, por algum problema com a matéria-prima, por algum erro de operação. Então nós vamos ter fatores aqui que vão afetar o desempenho. Veja que numa primeira situação, nós tivemos uma questão que afetou a disponibilidade. O equipamento não fica o tempo todo disponível para ser usado. Agora nós temos uma outra questão que ainda diminui o tempo de uso dele, que é um problema relacionado à velocidade mesmo no processo. Muitas vezes o próprio processo
né, impede o uso durante alguns momentos da produção. Podemos pensar ainda que o tempo operacional de fato útil ele ainda vai ser um pouco menor, porque nós teremos algumas situações de perda de qualidade. Vão ser aquelas situações que ocorrem erros no processo e o produto não é gerado a contento, né? Ele não atende ao que foi especificado. E aquele tempo que foi gasto para fabricá-lo foi perdido. Para calcular a eficácia operacional de equipamento, nós vamos levar em conta tanto o tempo que ele está disponível para operar, quanto a velocidade, né, em que ele atravessa o equipamento, como também a qualidade do produto ou serviço que produz. Por isso que a eficácia operacional de equipamento vai ser um produto de 3 taxas que são calculadas correspondentes a esses 3 problemas ou esses 3 momentos aqui que comentamos, que é a taxa de disponibilidade, a taxa de desempenho e a taxa de qualidade. A taxa de disponibilidade vai ser uma relação entre o tempo de disponibilidade e o tempo operacional total. A taxa de desempenho vai ser uma relação entre o tempo operacional líquido e o tempo operacional total. E a taxa de qualidade vai ser uma relação entre o tempo operacional útil e o tempo operacional líquido. Vamos a um exemplo. Em um período típico de 7 dias, uma máquina opera por 150 horas, que é o tempo de carga. O tempo médio de trocas e setups é de 10 horas e, para quebras, o tempo médio estimado é de 5 horas a cada 7 dias. O tempo em que a máquina não pode trabalhar aguardando material é de 5 horas em média, ela fica esperando outras etapas do processo. Durante o funcionamento, a máquina alcança em média 90% de sua velocidade. Sabe-se ainda que 3% das peças processadas pela máquina saem com defeito. Você deve então calcular a eficiência operacional da máquina. Bom, o tempo máximo disponível vai ser igual aos 7 dias por semana que a máquina funciona, vezes 24 horas. Então essa máquina tem todo o tempo disponível, que será de 168 horas. Só que a máquina é utilizada apenas em 150 horas, conforme as informações que foram dadas pelo enunciado. Vamos calcular então primeiro as perdas de disponibilidade. Vão ser 10 horas com setups, mais 5 horas que acontecem com as quebras. Então essa máquina ela não vai ficar disponível durante 15 horas. Assim, dá para a gente calcular o tempo operacional total, ou, em outras palavras, o tempo total em operação. Nós vamos subtrair das 150 horas, 15 horas. Nós vamos ter, então, 135 horas. Para apurar a perda em velocidade, somaremos as 5 horas a subtração do tempo total de operação, menos as 5 horas que a máquina fica esperando no processo produtivo, e vamos multiplicar essas horas pelo desempenho que a máquina tem no processo. A gente viu que ela funciona 90% da sua velocidade. Então, na verdade, ela tem uma perda de 10%, né? Nós temos que considerar isso na hora de fazer a conta também. Então, isso aí vai nos dar, né, um total de 18 horas. Assim, nós podemos determinar agora o tempo líquido de operação, ou tempo operacional líquido. E o tempo operacional líquido vai ser a diferença entre o tempo operacional total, né, e as perdas de velocidade. Então, deu 135 horas menos 18 horas, temos um total de 117 horas. Podemos agora apurar as perdas com a qualidade. Vamos multiplicar o tempo líquido de operação vezes o percentual de erros que aparece no processo produtivo, né? Desse tempo aí que ela ficou funcionando, 3% foram desperdiçados com produtos que não atenderam o que foi especificado, ao total de 3,51 horas. Podemos apurar agora o tempo útil de operação. Das 117 horas, vamos abater as 3,51 que foram desperdiçadas com produtos que não atingiram as metas de qualidade. Então, 117 menos 3,51 vai nos dar o total de 113,49 horas, que é o nosso tempo operacional útil ou o nosso tempo útil de operação. Podemos agora calcular as taxas. A taxa de disponibilidade vai ser igual ao tempo total de operação dividido pelo tempo de carregamento. Ou seja, vamos dividir 135 por 150 e dá 0,9. A taxa de desempenho é a relação entre o tempo líquido de operação e o tempo total de operação. Vamos dividir 117 por 135, que nos dá 0,8667. E, finalmente, vamos calcular a taxa de qualidade. É uma relação entre o tempo útil de operação e o tempo líquido de operação. Vamos dividir 103,49 por 117 e obteremos 0,97.
A eficácia operacional do equipamento vai ser o produto dessas três taxas, então vamos multiplicá-las e vamos obter ao final 0,756 ou 75,6%. Podemos dizer então que a eficácia dessa máquina na produção é de 75,6%. Uma vez que entendemos as questões envolvidas em relação à demanda e à capacidade, é preciso também que a gente pense sobre como que a gente vai lidar, como é que a gente vai responder a essas flutuações. O gerente de produção, a pessoa responsável pela área operacional, precisará elaborar planos para poder, numa perspectiva a longo prazo, responder a essas questões. Nós temos então três alternativas. Podemos desenvolver um plano de capacidade constante, um plano de ajustamento da demanda ou efetuar a gestão da demanda. E no último caso, que é o mais provável, vamos combinar essas três coisas de alguma maneira. Como define o próprio Slack, a maior parte das empresas vão optar por essa alternativa. Bom, no primeiro caso, o plano de capacidade constante, nós vamos procurar manter, a capacidade de processamento num nível uniforme no decorrer do período do planejamento. O que isso significa? Nós vamos ter o mesmo número de funcionários, operando os mesmos processos e sendo capazes de entregar sempre a mesma produção em cada período. Nós vamos ignorar as flutuações e vamos manter o nível de atividade constante. O que vai acontecer é que nós vamos provavelmente atingir os objetivos de ter um padrão de emprego estável, a gente vai reduzir essa questão de ter que ficar contratando e demitindo a mão de obra. Vamos conseguir uma alta utilização do processo, o processo vai estar provavelmente muito próximo da capacidade máxima e teremos provavelmente alta produtividade com um custo unitário baixo. Mas problemas que a gente pode ter, gerar estoques altos e o custo provavelmente para poder financiar e manter esse estoque provavelmente será alto. Na segunda situação, o plano de ajustamento à demanda, nós vamos fazer o oposto. Nós vamos sempre procurar ajustar a nossa capacidade de produção à demanda. Isso é bem complexo, porque nós vamos precisar contratar e demitir, ou seja, precisaremos ajustar o volume da nossa mão de obra e muito provavelmente ajustar também os equipamentos, planejando de repente a aquisição ou a venda deles ou aluguel, de acordo com aquele período que vamos utilizar. Tem ainda outras questões, Pode ser difícil assegurar os mesmos padrões de qualidade se você fica contratando e demitindo e substituindo equipamentos e mudando os processos o tempo todo, e também garantir que questões de segurança sejam de fato seguidas. Pode ser muito caro, modificar toda essa estrutura continuamente, mas em muitas situações pode ser necessário. Isso pode ocorrer, por exemplo, numa pousada que atende um público que talvez vai acessar aquela pousada apenas em determinadas épocas do ano em maior quantidade. Naquele período a gente contrata mais gente para poder atender essa variação que temos de demanda, essa sazonalidade. O terceiro método é o método de gestão da capacidade. Ainda em relação ao plano de ajustamento da demanda, existem algumas táticas que podem ser utilizadas pelo gerente para poder conseguir atingir esse difícil objetivo. Podem ser usadas horas extras e também ser feita uma gestão do tempo ocioso. Quando a demanda for muito mais alta que a capacidade, pode-se recomendar ou estimular os operários a realizarem horas extras. Quando a demanda é baixa, o pessoal da área produtiva pode ser alocado em outras atividades, como limpeza, manutenção. Existe também a possibilidade do banco de horas. Bom, outra possibilidade é variar o tamanho da força de trabalho. Então, a estratégia vai ser mesmo de contratar e demitir, como a gente já comentou. Outra estratégia é utilizar o pessoal em tempo parcial. Você contrata pessoas que trabalham apenas meio expediente ou apenas um turno. E em situações em que há aumento da demanda, essas pessoas trabalham o turno todo. Outra possibilidade é a subcontratação. Em períodos de alta demanda, uma operação pode comprar capacidade de outras organizações que já têm profissionais que de repente estão ociosos e poderiam ser utilizados. É como se terceirizasse uma parte da capacidade. É uma forma também. Bom, quanto à terceira estratégia, que é o gerenciamento da demanda, ou gerenciamento de um plano de demanda,
A ideia é mudar a demanda por meio, por exemplo, de um preço. Então, a demanda está alta, a gente não dá conta de atender, vamos subir o preço, que vai diminuir a demanda. Um exemplo típico são os hotéis que oferecem uns pacotes de férias de baixo custo nos meses em que eles têm menos visitantes, e aí, quando está na temporada, eles aumentam o preço dos pacotes de férias. E aí eles acabam também reduzindo a demanda e, de certa forma, conseguem atender os clientes durante todos os períodos do ano. Outro importante conjunto de decisões são as decisões de localização. As decisões de localização são estratégias. Quando a gente fala localização, a gente está se referindo à base de operações. É onde é que vai ser fabricado o produto, onde vai ser prestado o serviço, onde fica, de fato, a área, o local onde a empresa é gerenciada. Existem 3 opções no que se refere a essas decisões de localização. Nós podemos expandir a instalação já existente, nós podemos adicionar uma nova unidade, retendo as demais que já estão em operação, ou a gente pode fechar uma unidade e abrir outra. Bom, expandir a instalação que já existe é viável quando a gente tem um espaço disponível para isso e pode ser interessante, porque você vai ter um menor custo e você vai conseguir também ter um maior controle, né, das ações que são feitas ali na gestão daquela expansão. Bom, a segunda opção, né, que a gente pode adicionar nova unidade, é importante a gente verificar o impacto em termos de custo, benefício e cobertura. Eu acho que é uma questão, inclusive, que tem que ser pensada em todo caso. E talvez uma decisão mais complexa seja fechar uma unidade e abrir outra. Então a gente precisa balancear de fato os custos de abrir e de fechar quando a gente toma essa decisão. O fechamento pode ter vários motivos, mudanças de mercado, as matérias-primas que poderiam ser utilizadas, por exemplo, numa fábrica, chegaram a um ponto de exaurir, acabaram ou estão caras naquele lugar. Há uma dificuldade para se expandir as atividades do negócio naquele lugar, ou talvez os custos operacionais aumentaram muito, a mão de obra começou a ficar muito cara naquele lugar. Então, são várias questões que poderiam ser consideradas ao tomar essas decisões e que são importantíssimas. Quando tomamos decisões de localização, buscamos atingir o equilíbrio entre 3 objetivos: os custos, né, da operação, que vão variar de acordo com a localização, o serviço que a operação está habilitada a fornecer aos seus clientes e o potencial de faturamento daquela operação. Então a gente precisa equilibrar, né, custo com o que a gente pode fazer com quanto a gente espera ganhar. Quando a gente vai tomar a decisão de localização, a gente precisa levar em consideração tanto fatores do lado da oferta quanto do lado da demanda. Os fatores do lado da oferta eles vão variar por influência dos custos e da localização. Por exemplo, o custo de mão de obra vai ser fortemente afetado pela localização. Dependendo do local onde a empresa foi instalada, vai haver maior oferta ou menor oferta de determinado tipo de mão de obra. Os custos de terreno também vão mudar, os custos de energia também serão diferentes, os custos de transporte também vão oscilar bastante. No nosso caso brasileiro em particular, temos um país com dimensões continentais e haverá de fato uma diferença muito grande, né? E a escolha muitas vezes vai recair por aquele lugar que está mais próximo. Fatores comunitários também devem ser levados em consideração. Temos também fatores do lado da demanda, e eles vão variar por influência do serviço ao cliente e do faturamento. Então nós temos a própria experiência da mão de obra, né, que vão afetar, né, a questão da demanda, a adequação do local, a imagem que a empresa, né, oferece, que ela tem, que os clientes têm dela, e a própria conveniência aos clientes, que também é uma questão muito importante. Para poder avaliar as diferentes alternativas de localização e escolher aquela que é melhor, existem várias abordagens qualitativas e quantitativas. Entre as quantitativas, temos algumas enumeradas aqui, né, como a ponderação qualitativa, a comparação de custos fixos e variáveis, a análise dimensional, o método do centro de gravidade, o método da mediana, o modelo de Ardalan, que é utilizado especificamente para empresas que prestam serviços, e o modelo de transporte. E existem várias outras. Vamos comentar rapidamente sobre como é feito o cálculo para se escolher as alternativas de localização pelo método de ponderação qualitativa. O método de ponderação qualitativa ele vai determinar
por meio de uma série de fatores que forem julgados relevantes para uma decisão, qual a localidade que vai ser escolhida. Cada localidade vai receber um julgamento na forma de uma nota que vai ser definida numa determinada escala e que vai ser multiplicada pelo peso desse fator, né, ou de cada um dos fatores que forem escolhidos, que forem úteis para aquela decisão. Ao multiplicar peso por nota, a gente vai obter uma pontuação daquele local. Ao somar todas as pontuações de cada um dos fatores para cada um dos locais, nós vamos ter condição de escolher aquela localidade com a maior pontuação final. No método, então, portanto, a nota desse local vai ser um somatório de cada um dos fatores, do primeiro até o último fator. Nós vamos, para cada um deles, multiplicar a nota atribuída àquele fator pelo seu peso. E isso vai ser feito para cada uma das localidades. Nesse exemplo, temos a situação em que há uma escolha entre duas localidades, a localidade A e a localidade B, e nós temos alguns fatores que foram utilizados para essa escolha. A disponibilidade de mão de obra, o clima, as condições de vida, a existência de uma infraestrutura, de uma rede de transportes, a possibilidade de haver assistência médica, a existência de escolas que qualifiquem, que preparem a mão de obra, as atitudes da comunidade, a disponibilidade de rede de infraestrutura de água e energia, e para cada uma delas foi atribuído um peso. Esse peso oscilou de 1 a 5 e diz o que é importante para a decisão de se escolher uma localidade que tenha essas condições em maior escala ou maior importância do que as outras. Para cada uma das localidades foi atribuída então uma nota, também de 1 a 5. E aí nós temos o produto então do peso pela nota. Por exemplo, a mão de obra tem um peso 3. Na localidade A, ela recebeu a nota 3. Então 3 vezes 3 vai dar 9. Essa vai ser a pontuação da localidade A. No caso da localidade B, a nota foi 2. Então nós vamos multiplicar 2 vezes o peso desse fator, que é 3, e vamos obter a pontuação dessa localidade, que é 6. Veja que nesse caso, então, esses produtos foram feitos para todos os fatores e nós temos a pontuação final de cada uma das localidades. A localidade A recebeu a nota 76 e a B 67. Nesse caso, a escolha recairá sobre a localidade A, visto que ela obteve a maior nota e, portanto, atende mais aos critérios que foram escolhidos. Esperamos que ao final dessa videoaula você tenha entendido quais são os objetivos, quais são os aspectos envolvidos nas decisões de capacidade e também nas decisões de localização. Que você tenha entendido os impactos da questão da sazonalidade sobre o planejamento e a gestão da capacidade e que você também tenha entendido como fazer os cálculos das métricas envolvidas na medição da capacidade de produção e também das técnicas utilizadas para poder escolher o local adequado para a produção. Caso tenha dúvidas, estamos à disposição para atendê-lo.